Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 30 de março de 2023, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, na central técnica, Rafael Espíndola. Ceará vence primeiro jogo da semifinal. Sport e ABC suspenso devido a fortes chuvas. Paysandu e Goiás são os finalistas da Copa Verde. Me amarro nesse timão que joga com coração e veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional. Destaque de hoje. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que nomeia o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, patrono do esporte brasileiro, originário da Câmara dos Deputados, onde havia sido apreciado e aprovado em 2019. O texto agora segue para a sanção presidencial. Ayrton Senna é considerado por muitos como o maior piloto brasileiro de todos os tempos. Durante a carreira da Fórmula 1, Senna conquistou o tricampeonato mundial nos anos de 1988, 1990 e 1991, além de ter vencido 41 grandes prêmios e conquistado 65 pole positions. O comentário é de Wagner Gomes. Eu acho uma homenagem bastante justa, porque o Ayrton Senna, na realidade, ele é quase uma unanimidade nacional. Foi um sujeito que conseguiu levar a bandeira brasileira para todos os cantos do mundo com a sua comemoração quando ele começou a dar a volta final, quando vencia, com a bandeira brasileira. Além de tudo, sempre foi um sujeito com posições muito firmes. Ele influenciou mais segurança para os pilotos na Fórmula 1. Portanto, ele não era simplesmente um sujeito que fazia uma corrida de carro. Ele tinha uma representatividade em relação ao Brasil, conectando com o mundo. Então, nada mais justo do que o Ayrton Senna ser patrono do esporte brasileiro. Um grande ídolo e de reconhecimento nacional. Por dentro do assunto. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspendeu o julgamento do processo que envolve a licitação do Complexo Maracanã. A decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira, após a conselheira Mariana Montebello Winiman pedir vista para analisar o processo. Com esse pedido da conselheira, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. No entanto, Mariana Winiman adiantou que não defenderá a anulação do edital do processo de licitação que envolve o Maracanã. Arrascaeta desfalca Flamengo na final. Rafael Monteiro. O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Fluminense neste sábado, no jogo de ida das finais do Campeonato Carioca. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada no Maracanã às 8h30 da noite. Para os jogos decisivos do estadual, o técnico Vitor Pereira vai contar com um reforço na lateral esquerda. Felipe Luiz, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição. Por outro lado, Arrascaeta não vai a campo contra o tricolor. O uruguaio apresenta dores no pubis e na coxa esquerda. Com isso, a tendência é que Everton Ribeiro seja recolocado no time titular. Quem está próximo do retorno é Bruno Henrique. O atacante está se recuperando de uma lesão no joelho direito desde abril do ano passado. Entretanto, Bruno Henrique deverá entrar em campo apenas no Campeonato Brasileiro. Este ano será a 13ª vez que o clássico Fla-Flu decide o título do Cariocão e o equilíbrio marca o histórico do confronto, com 6 conquistas para cada lado. O retrospecto leva em consideração as edições do Campeonato Carioca, nas quais as duas equipes entraram em campo com chances de serem campeãs. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Copa do Nordeste. É o destaque de Bruno Mendes. Copa do Nordeste, o Ceará se garantiu na decisão ao bater o Fortaleza por 3-2 na Arena Castelão. Na outra semifinal, o Sport vencia o ABC por 1-0 até os 16 minutos do segundo tempo, quando o jogo foi interrompido devido ao alagamento do campo. As fortes chuvas em Recife. A continuação da partida foi remarcada para esta quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. A opinião é de Rodrigo Campos.
Emoção é o que não falta, Astrid, na reta final da Copa do Nordeste. Ontem, bola rolando pela semifinal no Castelão e o Ceará, um jogo sensacional, derrotou o Fortaleza pelo placar de 3-2. Gols marcados por Eric, Kaique e Tite contra pelo Ceará. Já pela equipe do Fortaleza, Luciano e Caleb descontaram. Resultado que garante o Vozão na grande final da decisão da Copa do Nordeste. Agora, e o adversário? O adversário vai sair do confronto entre Sport e ABC. Aliás, as duas equipes começaram a jogar ontem na Ilha do Retiro, mas as fortes chuvas e as péssimas condições do gramado interromperam a partida aos 16 minutos do segundo tempo, quando a equipe do Sport vencia pelo placar de 1-0. Com isso, hoje será realizado o complemento dessa partida. A partida já vai começar hoje, às 19 horas, com o cronômetro marcando 16 minutos do segundo tempo. É bom lembrar que o torcedor que foi ontem à Ilha do Retiro e guardou o canhoto do bilhete do ingresso, hoje pode entrar de posse, obviamente, desse canhoto. Enfim, vai sair hoje o adversário da equipe do Ceará na grande decisão da Copa do Nordeste, Sport ou ABC, Astrid. Copa do Brasil. Bruno Mendes está de volta. Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol sorteou os confrontos da terceira fase da competição. Os duelos de ida: Botafogo de São Paulo e Santos, Nova Iguaçu e América Mineiro, Curitiba e Sport, Náutico e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Volta Redonda e Bahia, Ipiranga e Botafogo, ABC e Grêmio, Maringá e Flamengo, São Paulo e Ituano, Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Internacional e CSA, Fortaleza e Águia de Marabá, CRB e Atlético Paranaense, Palmeiras e Tombense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Valdir Luiz analisa. Boa tarde, Astrid. A Copa do Brasil, na sua terceira fase, vai recomeçar no próximo dia 12 de abril. E podemos destacar alguns jogos onde o favoritismo é muito grande de algumas equipes. Flamengo e Maringá, Flamengo é grande favorito, Palmeiras e Tombense, América Mineiro e Nova Iguaçu, são alguns jogos que essas equipes são favoritas, Flamengo, Palmeiras e América Mineiro. Vejo bastante equilíbrio na grande maioria dos jogos, como Botafogo e Ipiranga de Erechim, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Ituano, Grêmio e ABC, Fortaleza, que foi eliminado da Copa do Nordeste diante da equipe do CSA. Então são jogos de muito equilíbrio, Corinthians e Remo, mas as camisas pesam, porque uma equipe de bom nível, jogando duas partidas, com certeza dá sempre a favorita. Mas a Copa do Brasil, ela prega algumas surpresas, e o histórico já apresentou isso. Mas como são dois jogos, sempre os favoritos se mantêm. Mas é uma competição interessante, rentável e que dá oportunidade a você de Série A jogar com time de Série C, Série B e até de Série D. Uma competição interessante, mas tem algumas equipes favoritas e outras muito equilibradas nessa competição. Acredito que vamos ter uma excelente participação dos clubes na terceira fase, grandes jogos, e quem for mais competente vai passar de fase e chegar para a quarta fase, que a competição vai afunilando ainda mais e ficando mais empolgante, não só no aspecto técnico, como também no aspecto financeiro para as equipes. Tá certo, Astrid? O Fato em Foco. A Confederação Brasileira de Futebol irá aplicar mudanças no protocolo sobre a utilização de sinalizadores nas arquibancadas dos estádios no Brasileirão. O objetivo é tornar mais eficaz o combate aos malefícios que os artefatos podem gerar durante as partidas e dar maior autonomia ao árbitro em campo. Em resumo, o novo protocolo será composto por 3 passos. O primeiro será um aviso visual e sonoro exibido no telão, que vai alertar a proibição. O segundo é a paralisação do jogo. O terceiro, e mais severo, é a possibilidade da suspensão da partida se o juiz responsável assim considerar necessário. A análise é de Mário Silva. Boa tarde, Astrid. Um abraço aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, esse assunto de sinalizador já estava passando da hora de tomar uma medida mais extrema.
porque atrasa a partida, prejudica a visibilidade dos jogadores, prejudica quem está em casa assistindo pela TV, enfim, para o narrador de rádio, de televisão. Enfim, prejudica a todo mundo e não é bonito. Se fosse bonito, mas não é. Faz uma fumaça danada e fica uma loucura, fica tudo embaçado, como se fosse o fog londrino, uma neblina na estrada e por aí vai. Então, as medidas a serem tomadas são importantes, como primeiro a chamar a atenção através do placar eletrônico, depois a segunda, a paralisação do jogo, e a terceira, que é a possibilidade da suspensão da partida. Tudo bem, primeiro tem que saber se isso vai ser aplicado realmente. Agora, o que tem que ser aplicado, porque você vai para um estádio, paga um dinheiro danado, gasta negócio de estacionamento ou passagem de condução, é um lanchinho pro filho e tal, e aí a partida suspensa, tu volta para casa com cara de bobo. O que tem que ser feito é o seguinte: gente do céu, uma revista rigorosa nas entradas dos estádios. Tem que passar por uma revista rigorosa, que não é feita, a verdade é essa. Esses malucos passam o negócio através das crianças, que não são revistadas às vezes, nas bolsas das mulheres, ou até dentro da roupa de uma mulher, e aí tem que ter uma mulher para examinar a outra mulher. Enfim, tudo isso não é feito. E aí acontece que os sinalizadores entram, como aquele negócio de raio laser também entra, e atrapalha a partida de futebol. Mas, em todo caso, as medidas são corretas e esperamos, eu repito, que sejam aplicadas no rigor das próprias. Futebol feminino. Com Bruno Mendes. A taça da Copa do Mundo Feminina de Futebol está no Brasil. Ela passa pelo Rio de Janeiro e segue para Buenos Aires, na Argentina. O troféu vai visitar os 32 países que participarão do Mundial da Nova Zelândia e Austrália, que começa no dia 20 de julho. Lembrando que o Brasil está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A seleção canarinho estreia na competição no dia 24 de julho, diante do Panamá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Copa Verde. Vamos falar dos resultados dessa quarta-feira, Copa Verde, definidos os finalistas. O Goiás venceu o Cuiabá por 2-0, reverteu o resultado e está na decisão, assim como o Paysandu, que no tempo normal venceu o Remo por 2-1, nos pênaltis bateu por 4-2, Goiás e Paysandu na decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. A análise é de Rodrigo Campos. Goiás e Paysandu vão decidir a Copa Verde 2023. Ontem o Goiás, na semifinal, segundo jogo, derrotou a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-0. Gols de Lucas Halter e Maguinho. No primeiro jogo, o Goiás tinha perdido por 1-0. 2-0 ontem garantiu classificação para a grande final. E na outra semifinal deu Paysandu. No duelo contra o Remo, grande clássico, o Papão da Curuzu, que havia perdido o primeiro jogo pelo placar de 1-0, venceu ontem de virada por 2-1. Muriqui abriu o placar para o Remo, mas Mário Sérgio e Fernando Gabriel viraram para o Paysandu. Com esses resultados, Goiás e Paysandu vão fazer a grande final da Copa Verde 2023. Por ter feito uma melhor campanha, o Paysandu tem o direito de decidir a segunda partida jogando em seu território. Reta final eletrizante da Copa Verde versão 2023, Astrid. Momento Estádio. É o destaque de Wagner Gomes. O país que cedia os Jogos Olímpicos pode propor a entrada de algumas modalidades esportivas. Desta forma, o futebol americano tem chance de fazer parte dos Jogos de Los Angeles em 2028. Após reunião do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, a Federação Internacional de Futebol Americano está próxima de ser reconhecida. O comitê organizador de Los Angeles
pode trazer o flag football, que é parecido, por ser uma boa opção principalmente para fins de audiência. Para entrar no programa olímpico, será necessário operar algumas modificações, porque o tempo de jogo é muito grande, então tem que ser reduzido, pode chegar até 4 horas. E não pode ser, porque senão não cabe no período de 17 dias dos jogos. Existem outras modalidades que também estão querendo ser incluídas, como o beisebol, softball, karatê, kickboxing, squash e automobilismo. No próximo dia 7 de abril, a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado vai realizar um amistoso que reedita a final do Mundial de Vôlei Sentado. Vai enfrentar o Canadá no Centro de Treinamento Paralímpico na cidade de São Paulo. O amistoso está incluído na preparação da equipe para o Pan America Zonal Championship, que será de 9 a 13 de maio em Edmonton, no Canadá. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Vôlei de praia. Duda e Ana Patrícia ficaram com a medalha de prata na etapa de Tepic, no México, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, as brasileiras perderam a final para a dupla americana por 2-1. As campeãs mundiais são as líderes do ranking mundial e vão permanecer assim com o vice no México. As americanas devem dar um salto porque este é apenas o 5º torneio que disputam, sendo o 3º título. Em 42º, elas vão chegar mais perto do top 20. Atletismo Paralímpico. Após a realização da primeira fase nacional do Aberto de Atletismo Paralímpico, competição na qual 3 recordes mundiais foram quebrados, o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo vai sediar o Open Internacional Paralímpico da modalidade entre os dias 30 de março e 1º de abril, após 4 anos paralisado. Desde 2019, o torneio não era realizado. O Open Internacional de Atletismo é homologado internacionalmente e as marcas conquistadas pelos atletas na competição são válidas para o ranking mundial da modalidade. Final do bate-bola nacional. Novas notícias esportivas às 6h40 da noite com o programa No Mundo da Bola. O bate-bola volta amanhã às 12h40. Uma ótima quinta-feira a todos.